Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos dar início a esse treinamento de AZ104 e assim contribuindo com a galera que tanto almeja com essa certificação. Então vamos lá, dando início, falando sobre esse curso, sobre os pré-requisitos. Bom, para dar início a esse curso é bom ter bom conhecimento, de virtualização on-premise, incluindo VMs, rede virtual, discos rígidos, conhecendo um pouco de DNS, redes privadas, firewall, tecnologias de criptografia, conhecendo um pouco de Active Directory, usuários, grupos, controle de acesso baseado em função, resiliência e recuperação de desastres, assim como operações de backup e restauração, Eu também diria que, se possível, ter passado por uma Z900, que já dá uma bagagem de um pouco de computação em nuvem, Então, seriam pré-requisitos importantes para já dar sequência numa certificação AZ104. Funções de um administrador de nuvem. Quais seriam essas funções, Então, um administrador de nuvem, ele configura, ele implementa todo um ambiente de nuvem, Ele instala e gerencia os serviços do Azure, Então, ele instala todas as soluções e gerencia um ambiente de nuvem, por exemplo, com um banco de dados. E não que ele vai atuar num banco de dados, por exemplo, quem vai atuar num banco de dados é um DBA, mas ele vai preparar a solução, ele vai implementar a solução e vai entregar essa solução para um banco, para um DBA. Esse DBA, a partir dali, ele vai trabalhar com esse banco de dados, vai gerenciar esse banco de dados. Além de implementar, ele monitora e mantém as soluções do Microsoft Azure, incluindo os principais serviços relacionados à computação, armazenamento, rede, segurança em funcionamento, Então, esse é o dia a dia do administrador do Azure. Então, os administradores de nuvem, eles utilizam um portal, À medida que eles se tornam mais confiantes, proficientes, eles passam a utilizar outras ferramentas, que auxiliam até melhor o trabalho deles, como PowerShell, interface de comandos, como Cloud Shell, CLI, Terraform e outras de mercado, que ajudam no dia a dia deles. Para o exame AZ104, as habilidades que são medidas. As porcentagens, elas indicam o peso relativo a cada área de exame. Então, quanto maior for a porcentagem, mais perguntas provavelmente você verá nessa área, Então, por exemplo, gerenciar a identidade e governança do Azure. Na prova, ela tem de 15% a 20% de peso. Implementar e gerenciar o armazenamento, também é a mesma coisa, 15% a 20% de peso. Já implantar e gerenciar recursos de computação do Azure, ela já tem de 20% a 25% de peso. Já configurar e gerenciar redes virtuais, ela já tem o maior peso da prova, que são de 25% a 30%. Também não é à toa, porque sem rede nada se faz no Azure, Tudo necessita de rede. Já monitorar e fazer backup de recursos é o menor peso, de 10% a 15%. Vamos passar aqui. E como que é o exame? Aqui um overview de como que é o exame. Ele é composto mais ou menos de 60 perguntas. O tempo médio da prova é 120 minutos, então tomar cuidado, para não extrapolar muito esse tempo, porque ali as primeiras perguntas são mais de escolha e nas últimas perguntas eles deixam alguns estudos de caso, então responder as perguntas de múltipla escolha mais rápido para dar tempo de responder as de estudos de caso. Eles colocam lá os ambientes, por exemplo,
tem uma empresa XYZ e daí te dão as opções de escolha. Então, são perguntas que demoram mais para você pensar, tal. Então, deixar um tempo maior para essas perguntas, tá? O custo dessa prova é $100, mas existem bastante agendas de treinamentos oficiais da Microsoft. Então, você faz um treinamento oficial e ganha um voucher de desconto para essa prova. Então, você pode fazer um treinamento oficial e ganhar um voucher de desconto. Hoje em dia a prova já está disponível em português, né? Então você pode marcar a prova em português se não se sentir confortável em fazer ela em inglês. Porém eu aconselho fazer em inglês porque a tradução às vezes não é tão legal assim. Mas também se durante a prova você marcou a prova em português e durante a prova ali você achou que a tradução não está tão legal, você pode clicar em cima da questão e ver a pergunta em inglês, tá? Mas se você marcou ela em inglês, você não consegue clicar na resposta em português, tá? É só se você marcou em português, essa opção, tá? Não existem questões práticas na prova, tá? Não precisa subir uma máquina virtual, fazer alguma questão prática, subir um storage account, não, essas questões não tem. Também não precisa digitar nenhum código, não. Se tiver se tiver alguma questão que pergunta um código, sempre vai ser de múltipla escolha. Ela vai te dar o código lá, daí tem as opções que você escolhe, sempre assim. E sobre o curso, esse é o resumo do curso. Esses são os módulos que a gente vai ver neste curso. Por exemplo, o módulo 1 a gente vai falar sobre administrar identidade, que vai entrar o Azure AD, contas de usuário e grupo. No módulo 2 vamos falar sobre administrar governança e conformidade, que entra as subscriptions, políticas, RBACs, que é controle de acesso baseado em função. No módulo 3 vamos falar sobre administrar recursos do Azure, que aí vamos ver as ARM templates, configurar recursos do Azure com ferramentas, que daí vamos ver Cloud Shell, PowerShell, CLI. No módulo 4 vamos entrar em administrar redes virtuais, vamos ver Azure Fire, DNS, NSG, Network Security Group, Virtual Networks, que são as VNets. No módulo 5 continuamos em redes, que vamos ver administrar conectividade entre sites, que vamos ver as VNet Peers, que são para interligar VNets diferentes, VPN Gateway, Express Route. Módulo 6 ainda continuamos entre redes, como falado anteriormente, redes são 30% do curso. Então vamos ver administrar o gerenciamento do tráfego de rede, que aí entra Azure Load Balancer, que é o balanceador de carga de tráfego de rede, e também a Application Gateway, que é o balanceador de carga de tráfego web. No módulo 7, vamos ver administrar o armazenamento do Azure, que aí entra o Storage Account, Blob Storage, Azure File, File Sync. No módulo 8, tão esperado, administrar máquinas virtuais do Azure, que daí vamos colocar a mão na massa das máquinas virtuais, criar as máquinas virtuais, configurar a disponibilidade das máquinas virtuais. No módulo 9, vamos administrar as opções de computação PaaS, que a gente vê Container Instances, Kubernetes Services, os App Services. No módulo 10, vamos administrar a proteção de dados, que aí entra backup de arquivos e pastas, backup de VMs. E para finalizar, no módulo 11, vamos administrar o monitoramento, que aí é a parte de Azure Monitor, Azure Alerts, Log Analytics, Network Watcher. E assim finalizamos
o curso de AZ104. Então, para começar, pessoal, vamos dar sequência, começando pelo módulo 1, administrar identidade. Beleza? Vamos dar sequência, pessoal. Então, vamos dar sequência aqui no curso de AZ104, módulo 1, administrar identidade. Nesse módulo, aula 1, vamos ver configurar o Azure Active Directory. Aula 2, configurar contas de usuário e grupo. E aula 3, vamos ter um laboratório do que vimos no módulo 1. Aula 1, configurar o Azure Active Directory. Nesta aula vamos descrever os benefícios e recursos do Azure Active Directory, descrever os conceitos do Azure AD, comparar o ADDS, que é o AD local, com o Azure Active Directory, selecionar as edições do Azure Active Directory, implementar o Azure AD Join, implementar a redefinição de senha de autoatendimento. Então vamos lá, pessoal. Descrever os benefícios e recursos do Azure Active Directory. Escrevendo o Azure AD, ele é o serviço de gerenciamento de diretório e identidade multilocatório em nuvem da Microsoft. E os benefícios e recursos? Então, o Azure Active Directory ele oferece o logon único para aplicativos locais e de nuvem, né, que é o Single Sign-On. Ele inclui o Microsoft 365 e milhares de outros aplicativos SaaS, como Salesforce, DocuSign. Também com ele a gente estende, né, com facilidade o Active Directory para a nuvem, né, que é o ADDS. Então a gente pode conectar o Active Directory e outros diretórios locais ao Azure Active Directory em apenas algumas etapas. Então essa conexão ela significa um conjunto consistente de usuários, grupos, senhas e dispositivos em ambos os ambientes, tanto no ADDS quanto no Azure AD. Também reduzimos custos e aprimoramos a segurança com funcionalidades de autoatendimento, como a redefinição de senhas, a criação e o gerenciamento de grupos para seus funcionários. Os usuários eles podem ter acesso ao portal da web através de dispositivos iOS, macOS, Android e Windows, sempre tendo a mesma experiência, sem perder as funcionalidades. Clientes do Microsoft 365, ou do Azure ou do Dynamics CRM Online, talvez nem tenham percebido que já usam o Azure AD. Todo locatário do Microsoft 365, do Azure, do Dynamics CRM, já são um locatário do Azure AD. Descrever os conceitos do Azure AD, vamos falar um pouco. Identidade é um objeto que pode ser autenticado, pode ser um usuário com nome de usuário e senha, ou também pode ser um aplicativo ou outros servidores que podem exigir autenticação por meio de certificados ou chaves secretas. Conta é uma identidade que tem dados associados a ela. Eu nunca posso ter uma conta sem ter uma identidade associada a ela, certo? Conta do Azure. Conta do Azure é uma identidade criada por meio do Azure AD ou outro serviço da nuvem Microsoft, como Microsoft 365. As identidades elas são armazenadas no Azure AD. Locatário diretório do Azure AD. Um locatório ele é automaticamente criado quando a sua organização se inscreve em uma assinatura de serviço da nuvem Microsoft. Então, instâncias adicionais do Azure AD elas podem ser criadas. O Azure AD ele é um produto subjacente que fornece o serviço de identidade.
O termo locatário ele significa uma instância do Azure AD que representa uma organização em si. Os termos locatário e diretório geralmente eles são usados indistintamente. Uma assinatura, uma subscription do Azure, ela é usada para pagar pelos serviços de nuvem do Azure, né? Os recursos. Nós podemos ter várias assinaturas, né? E sempre um cartão de crédito vai ser vinculada a ela para consumir esses recursos. Compare o ADDS com o Active Directory. Vamos ver as diferenças aí. O ADDS é basicamente aquela implantação tradicional do Active Directory que é baseada em um Windows Server, né? E pode ser implantada em um servidor físico ou virtual. Você também pode implantar o ADDS, no caso, nas VMs do Azure, mas é recomendável você usar um Azure AD, a não ser que você esteja redirecionando as cargas de trabalho de IaaS que depende especificamente do ADDS. Apesar de muita semelhança entre os dois, podemos ver aqui várias diferenças, né? Por exemplo, o Azure AD é principalmente uma solução de identidade projetada para comunicações HTTP e HTTPS. Consultado usando também API REST sobre HTTP e HTTPS em vez de LDAP. Usa também protocolos HTTPS como LCM, AWS Foundation, OpenID, Connect para autenticações OTI para autorização, em vez de Kerberos. Inclui serviços de federação e muitos serviços de terceiro, como o Facebook. Essas federações é uma coleção de domínios, né, que estabelecem confiança, né? O nível de confiança pode variar, mas normalmente inclui uma autenticação, quase sempre inclui autorização, né? Os usuários e grupos do Azure AD eles são criados em uma estrutura simples, né? Como no ADDS, né? Que inclui unidades organizacionais e GPOs e tal. Não, no Azure AD é uma estrutura mais simples. Edições do Azure AD. Então, quais edições nós temos no Azure AD? O Azure AD ele vem em 4 edições, sendo a gratuita fornecida com a assinatura do Azure, as edições Premium por meio de um contrato Enterprise, do programa de licença de volume aberto e o programa de provedores de soluções da nuvem Microsoft. Os assinantes do Azure e do Microsoft 365 também pode comprar o Azure Active Directory Premium P2 online, tá? Então vamos ver algumas diferenças aqui. O gratuito ele fornece gerenciamento de usuários também ali, 500 mil objetos, sincronização de diretório local, relatórios básicos, logon único no Azure, no Microsoft 365 e muitos outros aplicativos SaaS, tá? Já a licença ali do Microsoft 365 Apps, ela inclui todas as edições, inclui todos os recursos ali que tem no gratuito ali, né? Além do gerenciamento de acesso de identidade para o Microsoft 365 Apps, incluindo a identidade visual e o MFA, Multi-Factor Authentication, né? Gerenciamento de acesso a grupo e redefinição de senha por autoatendimento para usuários em nuvem. Isso aí é bem legal, né? E o Premium P1, o que ele tem, né? Além dos recursos gratuitos também, o P1 ele permite que os seus usuários híbridos acessem os recursos locais da nuvem, né? Também ele possui recurso de grupos dinâmicos lá, quando você faz a criação de grupos, a atribuição de grupos dinâmicos,
Ele possui a função de Microsoft Identity Management, que é um conjunto de gerenciamento de acesso e identidade local, bacana. Ele também possui recurso de whiteback nuvem, tá? O que é isso aí? Esse recurso, os usuários eles podem usar o whiteback de senha para atualizar suas senhas por meio do Azure Active Directory, né? E que é replicado para o seu servidor de domínio local. Então, eles atualizam sua senha por meio do Azure AD e a sua senha é replicada por ADDS, mas só na licença P1, tá? Tem esse recurso no gratuito, no Microsoft 365 Apps não tem esse recurso, tá? E já na licença do Premium P2, além dos recursos das edições gratuita P1, a edição P2 ela fornece o Azure Active Directory Identity Protection para ajudar a fornecer o acesso condicional baseado no risco aos aplicativos e dados críticos da empresa, tá? E ela também fornece o Privilege Identity Management, que foi incluído para ajudar a descobrir e restringir e monitorar os administradores e o acesso aos recursos, bem como fornecer o acesso ao just-in-time sempre que necessário, né? Então, isso aí é bem legal. O just-in-time ele é um acesso bem legal. Então, quando ele é ativado lá numa VM, né, quando ele é habilitado, a central de segurança do Azure ela vai lá e bloqueia todo o tráfego de segurança de entrada para as portas definidas para aquela VM. Então, por exemplo, tu tem na VM lá uma liberação de porta RDP na máquina. Porta 3389 está liberada para aquela VM que você precisa fazer um acesso remoto naquela VM. Ele vai lá e bloqueia aquela porta por uma regra de segurança. Então, sempre quando você precisar acessar remotamente aquela porta, você tem uma política de acesso, que você vai no Just Time e libera através das políticas o acesso àquela máquina. Então, eu quero acessar através desse IP, por exemplo, 1 hora o acesso àquela máquina, ou eu quero acessar 2 horas ou 3 horas. Então você coloca uma condição de acesso, então ela te dá uma política de acesso. Então é um recurso bem legal, bloqueando acessos indesejados, né? Fechando mais a brecha de acesso, dando mais segurança. Implementar o ingresso no Azure AD. O Azure AD Join ele foi projetado para fornecer o acesso a aplicativos e recursos organizacionais e para simplificar, né, a implantação do Windows, dispositivos de propriedade empresarial. Então, aqui tem alguns tópicos, né? Por exemplo, o logon único para seus aplicativos e serviços SaaS gerenciado pelo Azure. Então, ele fornece no logon único, o Single Sign-On, né? Ele está disponível até mesmo quando os usuários eles não estão conectados à rede de domínio. Então, isso é um recurso bem legal. Também o Homem de Dados Empresarial, configuração dos usuários nos dispositivos associados, que isso significa que mesmo com Windows, por exemplo, assim, com Windows 10, usuários que têm a capacidade de sincronizar suas configurações de usuários e os dados de configuração do aplicativo são jogados para a nuvem. Isso reduz o tempo para configurar um novo dispositivo, caso precise mudar de dispositivo. Tá? Acesso ao Microsoft Store para empresas. Usuários podem escolher aplicativos pré-selecionados pela organização que liberou lá. Suporte ao Windows Hello. Acesso conveniente, seguro aos recursos de trabalho. Né? A restrição de acesso a aplicativos apenas de dispositivos compatíveis, somente de dispositivos que atendam a política de conformidade. Uma série de políticas lá que foi liberada, então ele vai restringir aquilo. Acesso contínuo a recursos locais,
Quando o dispositivo tem a linha de visão para o controlador do domínio local. Assim, embora o AD-Join ele seja destinado a organizações que não têm uma infraestrutura, né, de Windows Server Active Directory local, né, ele pode ser usado para outros cenários, como filiais, né. Então, essa é a visão do AD-Join. Então, implementar a redefinição de senha por autoatendimento. Habilitando a SSPR, que é a redefinição de senha por autoatendimento, dá mais agilidade no processo, pois o usuário ele ignora a assistência técnica, né? E ele mesmo passa a redefinir a sua própria senha. E o primeiro passo para determinar é quem estará habilitado a usar esse recurso, né? Então você precisa determinar quem pode usar a redefinição de senha por autoatendimento. Então você tem que escolher um número de métodos de autenticação necessários que tem disponíveis. Tem e-mail, telefone, perguntas. Você também pode configurar se escolher perguntas, né? Quantas perguntas de segurança podem ser respondidas corretamente, são necessárias para uma redefinição de senha bem respondida, né? As perguntas elas podem ser menos seguras, né, que outros métodos, né, desses descritos ali, uma vez que outras pessoas elas podem conhecer as respostas, né. Você também pode exigir que os usuários se registrem no SSPR, mesmo processo do MFA. E contas de administrador do Azure, elas sempre vão poder redefinir as senhas, independente das opções de configuração. Então aqui vamos para a aula 2, né, pessoal? Configurar contas de usuário e grupos. O que nós vamos ver nessa aula? Criar contas de usuário, gerenciar contas de usuário, criar contas de usuário em massa, criar contas de grupo e criar unidades administrativas. Criar contas de usuário. Normalmente o Azure AD ele define usuários de 3 maneiras: identidade nuvem, identidades sincronizadas com o diretório e usuários convidados. As identidades de nuvem são usuários que só existem no Azure AD. Exemplos desses usuários são administrador, usuários que você gerencia por conta própria, pode estar no Azure Active Directory ou em um Azure Active Directory externo. Já a identidade sincronizada com o diretório, eles existem num Active Directory local, né, um ADDS, eles são sincronizados através do Azure AD Connect. Então esses usuários eles são trazidos para o Azure AD, né, mas a sua conta de origem sempre é um Windows Server AD, né, um ADDS. Já os usuários convidados, eles existem fora do Azure. Exemplos desses outros provedores de nuvem são contas da Microsoft, como conta do Xbox Live, por exemplo. Essas contas elas são úteis quando fornecedores externos ou terceiros eles precisam acessar seus recursos do Azure. Então você cria e convida esse tipo de conta, né? Assim que eles deixarem de ser necessários, você vai lá e remove a conta e todos os seus acessos. Todos os usuários eles devem ter uma conta, né, lá no Azure AD. A conta ela é utilizada para autenticação e autorização. Cada conta de usuário tem as propriedades adicionais. Para gerenciar contas de usuário, deve ser um administrador global ou administrador de usuários para gerenciar os usuários. Perfil do usuário, foto, trabalho, informações de contato é opcional, né? Você pode adicionar novos usuários por meio do portal do Azure. Além do nome do usuário, há também informação de perfil, como eu falei, adicional, cargo e departamento, que são opcionais. Usuário excluídos pode ser restaurado por 30 dias.
As informações de login e log de auditoria estão disponíveis. Criar contas de usuário em massa. Então a gente tem essa opção também no Azure AD, né? Imagina, você tem que criar 100, 200 usuários, tem que criar um a um, né? Não é legal, então tem essa opção que é bem bacana. Claro que é legal seguir umas boas práticas, né, para criar isso aí, né? Bom, ter uma convenção de nomenclatura para nomes de usuário, por exemplo, nome de exibição, de alias. O nome de usuário poderia consistir, por exemplo, em nome de sobrenome, ponto, primeiro nome. Mesma coisa, uma convenção de senha inicial do usuário recém-criado. Por exemplo, fazer com que novos usuários recebam a senha de uma maneira segura. Os métodos mais comuns são a geração das senhas aleatórias e o envio dessas senhas por e-mail para o novo usuário, até para o gerente dele, tal, algo desse tipo, né? O Azure AD, então, ele dá esse suporte da criação e exclusão de lista de usuários em massa, né? Então, o modelo é criado de valores separados por vírgula, né, no arquivo CSV, que baixa no portal mesmo, como você pode ver ali no desenho ali. Tem um botãozinho de download e deve estar conectado como também um administrador global ou um administrador de usuário, né, para executar essa tarefa. O carregamento dos usuários em massa também pode ser feito via PowerShell. Criar contas de grupo. O Azure AD permite que você defina dois tipos de grupo, tá? Os grupos de segurança e os grupos do Microsoft 365. Os grupos de segurança são aqueles que são usados para gerenciar acesso, aqueles que a gente define membros e computadores, acesso a membros e computadores, a recursos compartilhados para um grupo de usuário, exemplo. Criar um grupo de segurança para uma política de segurança específica. Eu posso dar um conjunto de permissão a todos os membros ao mesmo tempo, em vez de precisar adicionar permissão a cada membro individual. Então, essa opção exige administrar um Azure AD. Já os grupos do Microsoft 365, eles oferecem oportunidade de colaboração, concedendo aos membros acesso a uma caixa de correio compartilhada, calendário, arquivos, sites do SharePoint, muito mais. Você pode conceder acesso ao grupo a pessoas de fora da sua organização. Tanto usuários quanto os administradores podem usar os grupos do Microsoft 365. Também tem os diferentes maneiras de atribuir direito de acesso aos grupos, né? Tem o atribuído, que a gente adiciona usuários específicos para que sejam membros desse grupo, né? Tem os usuários dinâmicos, que a gente atribui conforme as regras de associação dinâmica para adicionar e remover membros automaticamente. Como é que funciona? Se o membro atender aos requisitos das regras, ele será adicionado. Se o membro deixar de atender aos requisitos da regra, ele será removido, tá? E também tem o dispositivo dinâmico, somente grupos de segurança. Então, esses só estão habilitados para grupos de segurança, tá? Como funciona? Regra de grupo dinâmico para adicionar e remover dispositivos automaticamente. Se o dispositivo atender aos requisitos das regras, ele será adicionado. Se o dispositivo deixar de atender os requisitos das regras, ele será removido. Criar unidades administrativas. Quando são úteis, né? Então, podemos assim dar um exemplo de uma grande empresa, né? Onde ela tem várias divisões, digamos assim. Por exemplo, uma grande universidade que ela é composta por várias escolas autônomas. Quando ela quer... cada escola autônoma quer controlar a sua própria gestão de
de TI, seus usuários, suas políticas de acesso de TI. Então a gente cria as unidades administrativas para fazer esses controles separados de unidades. Aqui um overview, né? Como a gente faria isso, né? Então criaria uma unidade administrativa, preencheria a unidade administrativa com usuários ou grupos do Azure AD, cria uma função com permissões apropriadas, com escopo para a unidade administrativa e adicionaria os membros de TI à função, né? Eu posso gerenciar as unidades administrativas via portal do Azure, ou scripts em PowerShell, Microsoft Graph, sem problema nenhum. Para gerenciar as unidades administrativas no portal, precisa ser um administrador global ou administrador de função com privilégios, tá? As unidades administrativas, elas aplicam o escopo somente às permissões de gerenciamento, tá? Elas não impedem que os membros ou administradores de usar as permissões de usuário padrão para procurar outros usuários, grupos ou recursos fora das unidades administrativas, certo? Aula 3, módulo 1, laboratório. Gerenciar identidades do Azure Active Directory. Então, pessoal, nesse laboratório aqui, o que o cenário nos pede? Então, nós precisamos permitir que os usuários da Contoso, eles autentiquem usando o Azure AD. Então, nós recebemos essa tarefa aí de provisionar contas de usuário e contas de grupo, né? A Contoso, ela vai ser a nossa empresa fictícia nesse laboratório. A participação nos grupos, ela deve acontecer de forma automática, né, com base nos cargos dos usuários. Nós também precisamos criar um locatário de teste no Azure AD com uma conta de usuário de teste e conceder essa permissão limitada, né, para recurso na assinatura do Contoso. Nós temos alguns objetivos aqui. A tarefa 1 é criar e configurar os usuários do AD. A tarefa 2, nós já vamos criar os grupos do Azure AD com associação dinâmica e atribuída. Na tarefa 3, nós vamos criar um locatário do Azure Active Directory. E na tarefa 4, nós vamos gerenciar os usuários convidados do Azure AD. No próximo slide aqui, nós temos um diagrama de arquitetura, né, onde nos mostra aqui o tenant default. Aqui nós temos o usuário 1, por exemplo, que ele vai receber a função de User Administrator. Ele vai fazer parte do departamento de Cloud Administrator. Não, desculpa, ele vai fazer parte do departamento de IT. Ele vai receber o cargo, né, de Cloud Administrator. Aqui temos o usuário 2, que ele já tem o cargo de System Administrator. Também faz parte do departamento de TI, tá? Aqui nós temos o segundo tenant que ele nos pede para criar, né? O Contoso Lab. Aqui nós também vamos criar um usuário, tá? Que ele vai receber esse cargo aqui de System Administrator, também vai pertencer a um departamento de TI, de IT. Então esse usuário aqui nós vamos trazer ele para o tenant default como guest user, como usuário convidado, né? Então para cá ele vai fazer parte de um cargo de Lab Administrator, também do departamento de TI. Então agora, pessoal, nós vamos botar a mão na massa, vamos fazer um hands-on. Vamos lá para o portal do Azure e vamos executar todas essas atividades aqui que o laboratório nos pede. Aqui eu já loguei com a minha conta no portal, mas primeiramente, pessoal, vocês têm que criar uma conta aí para poder fazer todo esse laboratório das Z104 aí, né? A conta ela é gratuita, tá, pessoal? Eu não vou estar criando a conta aqui nesse laboratório porque não é intuito, mas eu vou deixar um link aqui que eu vou fazer uma aula ensinando como criar uma conta gratuita, tá? A conta gratuita ela te dá 30 dias, ela te dá um saldo de $200, que dá mais ou menos aí R$1.000 e poucos para
para esses labs. Eu também criei uma conta gratuita aqui, ó, tô até com saldo de R$ 1.027,35 aqui. Então ela te dá um saldo de $200 para você gastar em 30 dias, tá? Além disso, ela te dá 12 meses de serviços populares gratuitos, tá? E além disso, ela te dá mais 40 serviços que elas sempre são gratuitos, tá? Então dá para fazer bastante coisa, tá, pessoal? A gente não vai chegar nem perto de gastar esses mil reais aí. Até porque, assim, ó, sempre ao final dos labs a gente vai estar excluindo os recursos, né? Assim, para não termos gastos indesejados, né? Então, pessoal, vamos lá. Aqui no portal, meu painel já está fixado do lado esquerdo, então está aqui, Azure Active Directory. Ou você pode vir aqui no menu de pesquisa e digitar também Azure Active. Olha, ele já traz aqui, ó, Azure Active Directory, certo? Aqui, ó, tem uma opção legal aqui para a gente verificar aqui as configurações de usuário. Aqui, ó, você pode vir aqui, User Settings, tá? Então essa opção estando marcada aqui, ó, é os usuários que não são administradores, eles podem registrar aplicativos desenvolvidos de modo personalizado, né, para usar nesse diretório. Né. Aqui é Administration Portal, né, acesso restrito ao portal de administração do Azure, né, para administradores. Marcar como IAS vai ser a usuários que não são administradores. LinkedIn Account Connection, compartilhamento de dados entre Microsoft e LinkedIn, né, permite usuários eles conectem conta corporativa ou de estudante ao LinkedIn. Aqui External Users, que é interessante também. Guest User Access, a opção default que vem marcada é essa aqui, que os usuários convidados têm acesso limitado às propriedades e associações de objeto e diretório. Se marcar a primeira, os usuários têm o mesmo acesso aos membros, certo? E a última, os convidados é restrito às propriedades e associações de seus próprios objetos e diretórios, que é a mais restritiva, né? Essa opção aqui é interessante, na configuração de convite aos usuários, né, que permite. Então aqui é Default Anyone, né? Então todas as pessoas da organização, elas, incluindo os convidados, então, e os que não são administradores, elas podem convidar os usuários. Adbaixo, os usuários membros e usuários atribuídos às funções de administradores específicas pode convidar os usuários, incluindo os convidados com permissões de membro. Essa aqui, somente usuários atribuídos a funções de administradores específicas pode convidar os usuários convidados. E essa aqui, ninguém da organização, incluindo administradores, pode convidar usuários convidados, que ela é a mais restritiva, né? Essas seriam as opções mais interessantes ali do User Settings. Desculpa, eu voltei lá no diretório principal. Certo, pessoal? Então vamos dar início aqui às nossas tarefas. Então vamos lá, tarefa 1, né, que era criar e configurar os usuários do Azure AD, tá? Então o primeiro passo é nós criarmos os usuários, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar um novo usuário. Então, para criar um novo usuário, a gente vem aqui em Users. Vemos aqui em Users, New User, certo? O que a gente vai definir aqui em User? A gente vai definir um nome para ele,
certo? Esse nome ele vai vir acompanhado @ o nome do meu domínio. O nome do meu domínio, como eu não tenho um domínio comprado, um domínio padrão, ele sempre vai vir aqui, ó, onmicrosoft.com, certo? Que é o domínio que a Microsoft me deu. Então a minha conta, quando eu criei ali a Z104 Aula Outlook, certo? Que esse foi o meu e-mail que eu vinculei a minha conta grátis. E o .onmicrosoft.com é o domínio que a Microsoft me dá, que é o gratuito. Se eu quiser vincular um domínio meu, um domínio pago, sei lá, contoso.com.br, que é o nome da empresa fictícia que a gente tem ali, eu posso adicionar sem problema nenhum. Aí eu pago o registro desse nome sem problema nenhum. Mas se não, sempre vai vir .microsoft.com.br, certo? Então, aqui nós vamos criar um nome para o usuário. Primeiro nome aqui, eu não vou seguir o padrão lá que ele colocou, vou criar um nome mais normal aqui para a gente poder memorizar, certo? Primeiro nome eu vou criar um nome João. Então o nome do nosso usuário que vai ser o username para ele logar, né? Então vamos colocar nome minúsculo, João. João @z104 Outlook vai ficar assim. E o nome dele vai ser João Paulo. João Paulo, o nome dele, certo? Outros dados aqui são opcionais, eu não vou colocar, tá? A senha eu vou deixar para ele gerar automaticamente, certo? Eu só vou anotar essa senha, tá? A gente vai precisar entrar com ela depois. Então eu vou guardar essa senha. Deixa eu guardar aqui no arquivinho do TXT para eu não esquecer. Vamos lá, tem mais informação. Usage Location é o local de trabalho, local de uso. Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Isso aqui a gente tem que preencher, senão depois tem várias coisas que a gente não consegue atribuir a esse usuário. Principalmente depois a licença, eu não consigo atribuir uma licença se eu não tiver um local de trabalho, porque é como se o usuário fosse um fantasma, ele não existe, entendeu? Então eu tenho que colocar um local de trabalho para ele. Eu vou colocar Brasil aqui, tá? Trabalho no Brasil, tá? Job Title, o cargo, vou colocar aqui o cargo que o Lab pediu, administrador de nuvem e o departamento IT, certo? Criar usuário. Pronto. O João Paulo já está criado. Se eu clicar aqui no João Paulo, eu já posso ver todas as configurações dele, ó. Eu até vou copiar esse nome aqui, ó, porque depois eu vou ter que logar com ele, ó. Então vem aqui, copiar. Então, para não ter que digitar tudo, como o nome é grande, eu vou copiar, tá? Então aqui, ó, posso fazer, ó, João Paulo, nome, user principal name, o cargo, o departamento, usage location, certo? Agora eu preciso atribuir uma função, a função que ele me pediu lá de user administration ao usuário, certo? Ó, se eu esquecesse a senha, alguma coisa, eu poderia vir aqui e resetar a senha do usuário, ou deletar o usuário. Então, para atribuir a função, eu venho aqui a Assign Roles. Clico aqui, add assignments, e vou procurar aquela função lá, ó, user admin
Só digitar. Já apareceu. User Administrator. Seleciono ela e dou um ADD. Ó, ela já adicionou aqui, ó. Dou um refresh para atualizar. Demora um pouquinho, tá, gente? Não apareceu ainda. Saí do João Paulo. Clico de novo. Ó, já apareceu aqui, ó. User Administrator já está atribuído a João Paulo, certo? Então agora a gente vai logar nesse usuário que a gente acabou de criar, tá? Para ver se já está atribuído as funções e tal, tudo. Então eu vou abrir uma nova janela do Edge aqui. Vou entrar como janela em private, né, modo anônimo, para não sair daquela minha sessão, tá? E vou logar como o João. Vou copiar os dados que eu anotei, tá? Para logar com o usuário dele. Ó, vou colocar os dados aqui, ó. João, @tal, aquele meu usuário. E vou colocar aquela senha que o Azure AD me deu. Como é a primeira vez que ele vai logar, ó, ele vai pedir para alterar a senha. Ó, ele me pede a senha atual e eu vou escolher uma nova senha aqui, ó. Uma senha do meu agrado. Aqui eu vou ignorar por enquanto. Vai como não. Pronto, pessoal. Ó, já loguei como João aqui no Azure AD, tá? Embora essa conta ela possa acessar o locatário do Active Directory, aqui ó, já vou procurar aqui ó, o Azure Active, ó, já posso acessar o Azure aqui ó, com a conta do João Paulo. Eu coloquei ele como Azure AD, ó. Mas vocês podem ver que eles não têm algumas funções, porque eu coloquei ele como User Administrator. Ele não tem acesso aos recursos, a alguns recursos do Azure, tá? Isso é esperado porque ele precisa ser reconhecido explicitamente usando o RBAC, tá, pessoal? Então, por exemplo, aqui, ó. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Aqui tá em português, tá? Porque eu não mudei a linguagem. Vamos deixar assim por enquanto. Ó, vamos ver aqui, ó, configurações de usuário, onde o meu usuário tem acesso. Ó, pode ver que o dele não tem, ó. Ele não tem acesso a nada aqui, certo? Vamos criar um usuário através do usuário dele, através do usuário do João. Criar novo usuário. Vamos criar em português mesmo, tá? Vamos colocar aqui o nome de Marta. Marta Farias. A senha vamos gerar automaticamente também. Essa eu não vou anotar porque a gente não vai precisar entrar com o usuário dela, certo, pessoal? Localização de uso eu vou colocar como Brasil também, ela trabalha no Brasil. O cargo da Marta vamos colocar administrador de sistemas. Departamento IT. E vamos criar. Ó, o João ele consegue criar usuários, ele não tem recurso a algumas contas do Azure AD, certo? Então, podemos fechar aqui a seção do João. Vamos voltar aqui para essa seção. Agora, pessoal, nós vamos criar grupos do Azure AD com associação dinâmica, que era a tarefa 2. Tarefa 1, nós criamos os usuários ali sem problema. Os 2 usuários já foram criados, tá?
Para criar os grupos, pessoal, nós vamos precisar de uma licença do tipo P2, porque nós vamos trabalhar com grupos dinâmicos, certo? Vamos voltar aqui no diretório padrão. Pode ver, pessoal, que o meu aqui ele já tá com o tipo do Azure AD Premium 2, tá? Para trabalhar com esse tipo, a gente precisa desse tipo de licença, tá? Então, como é que a gente faz, pessoal? A gente vem aqui em License, tá? A gente vem aqui em All Products, a gente vem aqui em Try By e a gente assina esse tipo de licença aqui. É só dar um Active, tá? E aí a gente assina aqui por um período trial, sem custo, sem nada, tá? Vocês podem assinar esse tipo sem problema, tá? Aí depois de assinado, vocês dão um refresh aqui, ela vai aparecer aqui para vocês, tá? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai atribuir essas licenças para os usuários do nosso portal, tá? Então você clica em cima da licença aqui, ó, tá? E você dá um assign para o usuário, tá? Dá um add users e vai listar os usuários. No caso, eu tenho a minha conta aqui, né? A do João que a gente criou e da Marta. Então, eu seleciono a minha, a do João e a da Marta. E dou um select. Então, elas já apareceram. Então, eu vou atribuir a licença P2 para esses 3 usuários, certo? Eu dou um review e dou um assign. Seleciono os 3 usuários e dou um assign. Ele está atribuindo aqui, ó, 3 licenças atribuídas, tá? Vamos dar um refresh para ver se ele já aparece aqui. Ele demora um pouquinho, tá, pessoal? Ó, já apareceu 1, 2. Ó, já apareceu os 3, tá, pessoal? Então, as 3 licenças, elas já estão atribuídas, tá? A esses usuários. Beleza, agora a gente já consegue avançar com o laboratório, tá? Então, vamos voltar aqui para o diretório padrão. Vamos aqui em grupo, pessoal, e vamos criar um grupo dinâmico, tá? Vamos dar um new group, grupo de segurança mesmo, tá? Nome do grupo, vamos pegar o grupo que o laboratório está pedindo. Nome do grupo, vamos colocar aqui o nome do grupo é Administradores de Nuvem TI. Esse é o nome do grupo. Descrição do grupo. Descrição do grupo é Administradores de Nuvem TI da Contoso. Beleza. Ele vai ser um grupo dinâmico. Então a gente muda aqui para Dynamic User. É isso aí. Então a gente muda para Dynamic User. Esse botão aqui, pessoal, Azure AD Roles Can Be, o que acontece? Com esse botão habilitado, a gente consegue definir ao grupo a mesma forma que a gente atribui a função aos usuários, certo? Como a gente atribuiu lá um usuário a função de User Administrator, se a gente habilitar essa função, veja que some aqui se o usuário é Dynamic User ou atribuído, certo? Então a gente vai usar o grupo como se ele fosse uma atribuição de função. Então, vou jogar os usuários ali dentro e agora aquele grupo eu vou atribuir uma função de, por exemplo, de grupo de... aquele grupo vai ser um grupo de redefinição de senha, entendeu? Então, todo mundo que eu quero liberar redefinição de senha, eu vou jogar dentro daquele grupo. Então, é mais para essa finalidade. Tá? Então, vamos dar sequência aqui. Esse grupo que eu estou criando vai ser de dinâmico, correto? Então agora aqui eu vou criar a regra para o grupo dinâmico. Essa regra vai ser por cargo. Então vamos escolher aqui Job Title, escolher aqui Job Title, e qual vai ser
operação. Se o cargo for igual a... Vamos copiar aqui. Se o cargo for igual a administrador da nuvem, joga para dentro desse grupo. Adicionar a expressão. Então, entenderam aqui, pessoal? A condição desse grupo é assim, ó. Se o cargo ele for igual a administrador da nuvem, é para jogar o usuário para dentro desse grupo, certo? Então, vem aqui, salva. Já salvou a condição e cria o grupo. Pronto, o primeiro grupo está criado. Ele demora um pouquinho para atualizar aqui, tá, pessoal? Para cair, daqui a pouco ele já cai. Vamos criar o segundo grupo. O segundo grupo ele vai se chamar, vamos pegar aqui, administradores de sistema de TI. Pouquinho. Deixa eu voltar aqui. Travou um pouquinho. Grupos. Ó, já apareceu, pessoal. Novo grupo. Ó, nome do grupo: administradores de sistema de TI. Descrição do grupo: administradores de sistema de TI da Cantoso. Grupo dinâmico, mesma coisa, tá? Condição: adicionar consulta do grupo. Essa é a mesma coisa aqui, subtitle por cargo, tá? Se ele for igual o valor administrador de sistema, vamos adicionar a expressão e vamos salvar. Tudo certo, tudo certo. Criar. Espera aparecer. Ó, já apareceu os dois grupos que a gente criou, tá? E vamos criar o último grupo. Grupo de segurança também, pessoal. O nome do grupo vai ser administradores de laboratório de TI. Descrição do grupo: administradores de laboratório da Contoso. Esse grupo ele vai ser atribuído, tá? Então, selecionamos aqui os membros do grupo, tá? Vamos aqui em No Select Members, tá? E vamos aqui selecionar quais são os membros desse grupo. E aqui a gente vai adicionar dois grupos, que é o administradores de nuvem, tá? E vamos adicionar os administradores de sistemas. Vai ser esses dois grupos. Aí nós damos um selecionar, tá? Vai aparecer aqui, ó, dois membros selecionados, certo? E damos um create. Esperar ele criar o grupo aqui, ó. Vamos dar um tempinho. Apareceu o terceiro grupo, pessoal. Demora um pouquinho aqui até ele atualizar. Aparece um pouquinho. Ó, já apareceu os três grupos que nós criamos, tá? Então criamos um grupo administradores de laboratório TI, um grupo administradores de nuvem TI e um grupo administradores de sistema de TI, certo? Por exemplo, aqui, ó, se nós clicarmos no grupo administradores de nuvem de TI
e clicarmos nos members, nós vamos ver os membros, ó. João Paulo é um membro, entendeu? Se voltarmos aqui, ó, administradores de sistemas, em members, ó, Marta Farias é outra membro, certo, pessoal? Administradores de laboratório. Vamos ver quais são os membros. Ó, tem 2 grupos como membro, certo? Então, esses são a criação do grupo. E agora nós vamos criar um locatário no Azure AD. Para isso, pessoal, nós vamos no diretório padrão aqui, em Overview, e clicamos aqui em Manage Tenants, certo? Então aqui, pessoal, nós vamos dar um create. Pode ver que nós temos o tenant padrão, que quando nós criamos a nossa conta, ele já cria o tenant padrão do Azure. Como eu falei para vocês aquela hora, AZ104, aula Outlook, que é o meu e-mail, né? E ele já cria com o domínio microsoft.com, tá? Então agora nós vamos criar um outro tenant, um outro diretório, tá? Então eu dou um create, eu sigo essa opção que é Azure Active Director, tá? Dou um next, e aqui ele vai me pedir a organização não, tá? Então eu vou escolher conforme o lab está me pedindo. Vou colocar aqui Laboratório Contoso. E o domain, pessoal, pode ser qualquer nome aí, DNS válido. Tem que ter letra minúsculas e dígitos, começando por uma letra. Então, vou colocar aqui Contoso Lab AZ104 0 XY. Vamos ver se ele vai deixar. Ele vai validar ali, ó. Ó, ele validou, entendeu? Aqui eu coloco a região, vou colocar Brasil aqui para ver. Brasil. Então ele vai criar meu domain. Contoso Lab 104xy.microsoft.com, tá? Clico aqui em Review para Create, ele vai me dar a revisão, passou, Validation Pass. Vou dar um Create. Aí ele vai me pedir umas letras para verificação. NHG, MX, KS. Vou dar um Submit. Aí meu tenant vai ficar em criação. Aí é só guardar o progresso, pessoal. Certo? Ele demora uns minutinhos. Então vou dar uma passadinha aqui no vídeo. Aí a gente já continua, tá? Então aqui já terminou, pessoal. Ele já criou meu tenant com sucesso. É só eu clicar aqui, ó. Ele vai me levar para o meu novo diretório aqui. Ó, pode ver aqui, ó. Laboratório tenant, Contoso. Já me levou para o meu novo tenant, meu mesmo usuário, né? Pode ver aqui, ó. Laboratório Contoso, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar um novo usuário, tá? Já estou direto aqui no Active Directory, tá? Então, nem vou mudar para inglês, tá? Vamos aqui, vamos vir aqui em novo usuário. Vamos escolher um novo nome aí. Temos o Paulo, a Marta. Vamos criar esse aqui como José. José. Nome dele. Ó, pode ver aqui, ó, que já mudou o nome, ó. Ele vai ficar, ó, como Contoso Lab AZ104XY, ó. Ponto Microsoft, que é o nome do meu novo diretório. Novo tenant criado. Então o nome é José Matias. José Matias.
certo? Vou deixar para ele me gerar uma senha automática. Vou escolher o local de localização de uso Brasil também. Qual vai ser o cargo do José Matias, que está me pedindo? Administrador de sistema. C. Vamos fechar. Departamento. TI. Vamos criar. Aquele meu membro do outro tenant, ele sempre vem, que é o meu membro padrão, né? Então o José Matias está criado. Vou abrir aqui porque eu tenho que... Opa, deu uma falhinha aqui, só deixa eu voltar. Clico de novo, pronto. Esse meu usuário eu vou copiar e vou guardar aqui, porque eu vou precisar dele depois. A gente vai usar ele como convidado no outro tenant, certo? Agora a gente precisa voltar lá para a assinatura default, pessoal. Como é que a gente faz isso? Podemos clicar aqui, ó. A gente tem um laboratório contoso aqui, ó. Você clica aqui e clica em mudar de diretório. Ó. Então nós temos dois diretórios agora, o padrão e o que nós acabamos de criar, que ele está como atual. Então eu quero voltar lá para o padrão. Então ele vai me redirecionar lá para o padrão. Ó, voltei para o meu diretório padrão. Então agora eu preciso criar um usuário convidado aqui, certo? Então vem users, ó, new guest user. Ó, ele já me setou para essa flag aqui, invite user. Em vez de create user, tá invite user, certo? Nome é o mesmo nome que eu coloquei no usuário que nós acabamos de criar, José Matias. Eu vou convidar o José Matias que está em outro diretório. E-mail address, aquele usuário que a gente copiou. Ó, josé@contosolabia-z104xy.onmicrosoft.com. Aqui vamos colocar Brasil. Job title vamos colocar administrador de laboratório. E departamento vamos colocar IT. Certo? E vamos dar um invite, né? Aguardar invite user. Pode ver aqui, agora já aparece José Matias aqui, tá? Então vamos clicar aqui, ó, em José Matias e vamos associar ele a um grupo. Clique em grupo, add membership. Vamos associar ele ao grupo laboratório de TI, que é esse aqui, ó. Administrador, só clicar em administrador laboratório de TI e dar um select. Pronto. Só aguardar, dar um refresh aqui, que ele já vai aparecer nesse grupo. Também podemos voltar aqui, né, no grupo, ó, laboratório e members. Ó, José Matias já está aqui, ó. Ó, José Matias já entrou no grupo. Se voltarmos novamente no José Matias, group, ó, já aparece aqui, administradores do laboratório. Então assim, pessoal, finalizamos o nosso aula 3 que era o laboratório, né, do módulo 1. O que nós fizemos nesse laboratório? Nós criamos os usuários, né, configuramos eles, criamos os grupos,
os grupos dinâmicos, grupo atribuído. Criamos um novo locatário, né? Criamos o usuário com os convidados do Azure gerenciado e assim finalizamos esse laboratório. O que nós vamos fazer agora? Vamos excluir os recursos que criamos, né? Para assim não gerar nenhum gasto indesejado, né, pessoal? Então vamos lá. Primeiro vamos remover, vou mostrar para vocês aqui, vamos remover, né, as licenças. Vamos voltar aqui no diretório padrão, vamos vir em licenças, ou products, Azure Directory, selecionar todos aqui os usuários e vou remover essas licenças. Removi todas as licenças. Demora um pouquinho para sair, tá? O tempo ali. Ó. Saiu um. Um pouquinho, tá, pessoal? Enquanto isso, vamos lá nos usuários e vamos excluir os usuários. Então, selecionar o João, cuidado para não excluir o seu, tá? João Paulo, José Matias e Farias, vamos dar um delete users. Ó. Então, deletamos os usuários. Deixa eu ver se a licença já saiu. Ó, as licenças já saíram. Vou mudar de diretório, vou excluir aquele diretório. Switch users, Contoso. Iniciar, laboratório, excluir. Aqui ele dá um alerta. Primeiramente, desculpa pessoal, tem que excluir o usuário aqui, tá? Então vou aqui no Azure Active Directory e vou excluir o usuário que eu criei, que é o José Matias. Excluir o usuário. Usuário excluído. Agora eu vou excluir o tenant, o diretório. Marquei para exclusão. Aí ele dá um alerta aqui para obedecer permissão para excluir. Aí eu obedeço. Vem aqui embaixo e marco como sim. Agora eu já posso dar um atualizar aqui, ó. Vamos dar um atualizar. Ó, tá tudo verdinho, eu posso marcar para excluir. Tá excluindo o locatário. Pronto. Agora eu posso voltar para o meu diretório padrão. Vou voltar aqui. Então aqui, pessoal, temos a licença P2, né? Que nós assinamos lá atrás, então não tem problema nenhum, é só aguardar o período de expiração dela. Não vai incorrer custo nenhum, né? Então, só esperar ela expirar, tá? E assim finalizamos esse laboratório. A aula 3 do módulo 1, tá? Então eu queria agradecer, pessoal, todo mundo que assistiu aí esse primeiro módulo do
curso de certificação AZ 104. Essa foi a primeira parte desse curso, nessa trilha, né? Eu queria deixar aí o meu muito obrigado, né? Que esse treinamento possa servir de ajuda aí para quem está buscando se certificar nesse treinamento de AZ 104. E vamos rumo ao módulo 2 dessa certificação.